Olá, alunos do sexto ano, professor Cássio. Venho gravar mais um vídeo para vocês, explicação do nosso conteúdo. Nós estamos estudando essa semana álgebra, propriedades da igualdade. Esses exercícios que nós estamos resolvendo de álgebra, a melhor maneira para poder aprender de verdade, é resolver bastante exercício. Matemática não tem como correr. Matemática tem que resolver exercício, tem que analisar problema, tem que interpretar, tem que ler, tem que resolver, tem que fazer a continha, E álgebra é conta, É muita conta. Nós vamos ter que fazer bastante exercício para poder a gente conseguir aprender. Então, na aula de hoje, na primeira aula que eu enviei para vocês, na primeira aula das propriedades de igualdade, foi muita teoria, foi muito teórico, Falou o conceito ali. Na aula de hoje, nós vamos deixar da teoria, vamos sair da teoria um pouco e já vamos direto para a prática, Nós vamos estudar isso mais na prática, como que nós podemos aplicar essas propriedades. Então, vamos lá. Cálculo de um valor desconhecido. Nós vamos aprender a fazer esse cálculo desse valor desconhecido. A adição e a subtração são operações inversas. Que na álgebra nós vemos que a operação inversa da adição é a subtração e vice-versa. A operação inversa da subtração é a adição. Observa aqui na igualdade, aqui na questão A, que nós temos uma adição. 3 mais 4 igual a 7. Se eu passar esse 4 para o outro lado da igualdade, ele vai ficar negativo para a equação continuar verdadeira. Observa que ela continua verdadeira. O 4 ele estava somando, ele passou subtraindo. Nós chamamos essa propriedade de operação inversa. 3 é igual a 7 menos 4, ou seja, 7 menos 4 é igual a 3. Na questão B aqui, olha só. 9 mais 5 é igual a 14. A operação inversa da adição é subtração. Então, eu posso representar dessa maneira. 9 é igual a 14 menos 5. Observa que o 5 ele passou para o outro lado da igualdade subtraindo. Para a gente resolver as nossas equações agora, nós temos que partir desse princípio. Toda vez que eu for passar um número de um lado para o outro da igualdade, eu vou passar com a operação inversa. Observa que o 4 ele estava deste lado da igualdade, ele estava do lado esquerdo. E eu passei o 4 para o lado direito da igualdade. Ele inverteu o lado dele. Então, ele passa com a operação inversa. Toda vez que eu for passar um número de um lado para o outro da igualdade, ele vai passar com a operação inversa. Não se esqueça. Tanto quanto na adição, a inversa da adição é a subtração, a operação inversa da multiplicação é a divisão. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Observe o exemplo. 2 vezes 5 igual a 10. Então, eu posso escrever isso dessa maneira. Eu vou pegar o 2, que ele está multiplicando, e vou passar o 2 para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar 10 dividido por 2, que é 5. Observa que tanto nos dois lados, a equação ela continua verdadeira. Se você fazer a conta, você vai ver que a equação é verdadeira. O resultado vai ser esse. Observa aqui na questão B. 3 vezes 7. 3 vezes 7 é igual a 21. Se eu passar o 3, ele está multiplicando. Passar para o outro lado da igualdade dividindo, eu vejo que 7 é igual a 21 dividido por 3. Verdadeiro também. Calcule o valor de x. Para nós podermos encontrar o valor de x. Quando nós falamos de álgebra, vai aparecer essa letra aí, o x, o y, o z, uma letra no meio da conta.
Tem muito aluno que na hora que vê um x aí no meio da expressão, ele assusta, mas não precisa ter medo. Esse x aí ele tá para nos ajudar, né? Ele vai nos ajudar a encontrar a solução do problema. Olha no exemplo 1. No exemplo 1 nós temos x mais 17 igual a 25. Aplicando a propriedade inversa, o 17 vai para o outro lado da igualdade. Então ficou x é igual a 25 menos 17. X igual a 8. Bem simples, né? É o 2. 10 mais x igual a 15. Qual o valor de x? Qual é o número que eu tenho que colocar ali no lugar do x para a minha equação tornar verdadeira, né? Eu sei que eu tenho que passar o 10 para o outro lado da igualdade. Eu sempre tenho que deixar o x, isolar o x de um lado. Eu tenho que separar letra para um lado da igualdade, número para o outro. Eu tenho que separar, eu não posso deixar a letra junto com o número, né? Então eu vou ter que separar eles, né? Então vai ficar assim, o 10 ele está somando, ele vai passar para o outro lado da igualdade subtraindo, né? E o restante ou repete, né? Igual a expressão numérica, é uma coisa de cada vez, o que você não usou você desce, né? Desce o x, desce o sinal de igual, desce o 15, o 10, o que eu estou passando para o outro lado da igualdade, ele vai vir depois do 15. Então, x é igual a 15 menos 10, x igual a 5. Então, 5 mais 10, 15, verdadeiro, né? O exemplo 3, x menos 4 igual a 12. Qual o valor de x? Qual o número que eu tenho que colocar lá no lugar do x para minha equação ficar verdadeira? Para mim poder resolver a equação, eu tenho que separar letra para um lado da igualdade, número para o outro. Então, x é igual a 12 mais 4. Né? O 4 ele passou para o outro lado da igualdade somando. Ele estava subtraindo, estava menos 4, ele passou para o outro lado da igualdade mais 4. 12 mais 4, 16. Logo, eu sei que x é igual a 16. O exemplo 4. Né? 4 eu tenho 15 menos x igual a 8. Para mim poder resolver esse problema, eu primeiro observo que eu vou passar o x para o outro lado da igualdade para ele poder ficar positivo. Porque se o meu x ele estiver positivo, vai ficar melhor para mim, vai ficar mais fácil. Então, eu vou pegar esse menos x, o x ele está subtraindo. Eu vou passar ele para o outro lado da igualdade somando. Observa que a minha incógnita agora ela ficou positiva. Ficou 15 é igual a 8 mais x, né? Então, se 15 é igual a 8 mais x, então eu posso dizer que 8 mais x é igual a 15. Né? Eu posso reescrever essa equação dessa maneira. Se 15 é igual a 8 mais x é igual a 15. Ele só trocou. Do lado direito você colocou do lado esquerdo da igualdade, do lado esquerdo você passou para o lado direito, né? Isso não altera a igualdade, continua a igualdade verdadeira. Para mim encontrar o valor de x, 8 mais x é igual a 15. Você viu que eu fiz esse processo para o meu x ele ficar positivo, né? O meu x ele está positivo agora, né? Então ficou melhor. Então x é igual. O 8 ele está somando, ele passou para o outro lado da igualdade subtraindo, x é igual a 15 menos 8. 15 menos 8, 7. Calcule o valor de x. Calcule o valor desconhecido, calcule o valor da incógnita. Né? Nós vamos ver mais na frente uns problemas, como pode aparecer em situação problema. Vamos lá, questão A. 9x é igual a 36. 9x é 9 vezes x. O 9 ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então x é igual a 36 dividido por 9. X igual a 4. Questão B. 3x igual a 15. 3x igual a 15. O 3x, o 3 ele está multiplicando o x, é 3 vezes x. Então, se o 3 ele está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade dividindo. Então, x é igual a 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, 5. Observe agora. 2x mais 1 igual a 7. Primeiro, eu vou ter que passar o número, né? Separar letra para um lado, número para o outro.
Mas o número que não tem o x, olha, 2x mais 1. O 2x, ele tem o x aqui, o 2 ele está multiplicando o x. O mais 1, o 1 ele não tem o x, ele não tem a incógnita. Então, primeiro eu vou passar o número para um lado, letra para o outro. Né? Eu vou separar letra para um lado, número para o outro. Né? O 2x, eu vou deixar ele aqui. Né? 2x é igual. O mais 1, ele está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então, o mais 1 ele vai vir depois do 7. 7 mais menos 1. Né? O mais 1 ele está somando, ele vai passar subtraindo. 7 menos 1, 6. 2x igual a 6. Então, x é igual a 6 dividido por 2. Né? 2x, o 2 ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, x é igual a 3. Temos um outro exemplo aqui. 5x menos 2 igual a 8. Separando letra para um lado, número para o outro. O menos 2, ele está subtraindo, ele vai passar para o outro lado da igualdade, vai ficar mais 2. Então, 5x é igual a 8 mais 2. Está vendo? Que o mais 2, esse 2, ele passou para o outro lado da igualdade. Passou com a operação inversa. O 2 ele estava subtraindo, agora ele está somando. 8 mais 2, 10. 5x igual a 10. Né? 5x, o 5 ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então x é igual a 10 dividido por 2. X, 10 dividido por 5. Né? O 5 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então x é igual a 10 dividido por 5, 2. Agora nós vamos ver situações problemas. Como que vai aparecer um problema, como que aparece um problema que eu vou resolver ele utilizando equação, né? Resolução de problemas com números naturais. Na resolução de problemas, você deve proceder do seguinte modo. Primeiro passo para mim poder resolver um problema. Leia o problema com muita atenção, é leitura, você tem que ler. Lê o problema até o final, começa lendo o problema até o final. Lê com muita atenção, né? Extraia os dados que o problema te deu, né? Porque a maioria das vezes o aluno erra a questão porque ele não interpretou o problema. O que o problema está pedindo? Segundo passo, escreva a sentença matemática do problema. Essa sentença matemática é a equação, né? Nós vamos ver que a sentença matemática é a equação, que nós vamos representar ela. Nós vamos escrever a equação. Efetue a operação indicada na sentença matemática. É a conta. Nós vamos fazer a conta, né? O quarto passo, escreva o problema, é o resultado, né? Resposta final, né? A questão 4, escreva a resposta do problema, né? É o resultado da conta que nós vamos fazer. Exemplo. Olha, agora nós vamos responder problemas, né? Um número somado a 15 é igual a 94. Qual é esse número? Olha, para mim poder resolver um número, eu sei que número é esse? Eu sei que número é? Não. Então eu vou chamar ele de x. Esse número nós chamamos ele de incógnita. Um número mais 15. Um número somado a 15. Somado. Esse somado é mais, né? Ele está somando, é uma adição. Então é x mais 15. Vem aqui. É igual a 94. Professor, como que eu vou saber que o problema eu vou ter que resolver ele em forma de equação? Olha aqui, é igual, olha o sinal de igualdade, né? Equação aqui, é igualdade, é igual a 94. A sentença matemática, né? Esse problema aqui, ó, um número somado a 15 é igual a 94, né? A sentença matemática desse problema é essa. X mais 15 é igual a 94. Resolvendo o problema, eu sei que x é igual a 94 menos 15. X é igual a 79.
Um número somado a 42 é igual a 138. Qual é esse número? Qual é o número que somado com 42 é igual a 138? Ah, professor, eu sei que é só eu pegar 138 menos 42. Né? Você já está fazendo a operação inversa. Né? Vamos escrever a sentença matemática desse problema. Né? Em forma de equação. Um número. Aqui em cima, ó, você vai lendo e vai escrevendo o problema. Um número. Eu vou representar esse número de x. Somado a 42. X mais 42 é igual a 138. X mais 42 é igual a 138. Então, essa é a minha sentença matemática, essa é a minha equação. Para mim resolver essa equação, eu vou separar a letra para um lado, número para o outro. O 42 ele está somando. Ele vai passar para o outro lado da igualdade subtraindo. X é igual a 138 menos 42. X é igual a 96. Um número menos 37 é igual a 15. Qual é esse número? Qual é o número que menos 37 é igual a 15? O número, eu sei que número é esse. Eu sei que número é. O número, tá vendo que tá vago? Você lê assim, um número. Que número é esse? Eu não sei. Se eu não sei, eu vou chamar ele de incógnita. É o meu problema. É a pergunta, é o que ele está querendo saber. Esse número, eu vou chamar ele de x. Mas ele poderia ser chamado de qualquer letra do alfabeto. Eu vou chamar de x porque x é o que a gente mais usa. É x, y, z. Né? Um número, a minha incógnita, a minha letra. Nesse caso, eu estou representando ela por x. Menos 37. X menos 37 é igual a 15. X menos 37 é igual a 15. Pronto. Eu representei meu problema, escrevi o problema matemático aqui. Resolvendo a equação, eu vejo que eu tenho que separar a letra para um lado, número para o outro. Observe que do lado que tem o x está assim, x menos 37. O x ele tem que ficar sozinho. Eu tenho que separar a letra para um lado, número para o outro. Para mim poder separar, quem que eu vou ter que tirar desse lado para o x ficar sozinho? Quem que eu vou ter que tirar para o x ficar sozinho? Você tem que isolar o x ele tem que ficar sozinho. A letra tem que ficar sem o número. Para mim poder tirar aqui, para mim poder representar, o menos 37, né, ele está subtraindo. X menos 37 está subtraindo. Então, eu vou passar para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Qual é a operação inversa da subtração? Adição. Então, x é igual a 15 mais 37. X é igual a 52. A resposta, o número é 52. O número diminuído de 14 é igual a 68. Qual é esse número? Solução, um número. Eu não sei que número é esse, eu vou chamar ele de x. Diminuído de 14. Diminuído 14 é menos 14. Então, é x menos 14. É igual a 68. X menos 14 é igual a 68. Resolvendo a equação, separando letra para um lado, número para o outro. Né? Esse menos 14 vai passar para o outro lado da igualdade. Se ele está subtraindo, ele vai passar somando. X é igual a 68 mais 14. Logo, eu encontro que o meu x é igual a 82. O meu número é 82. Né? 82 menos 14, 68. O dobro de um número é igual a 70. Qual é esse número? O dobro de um número, né? Eu sei que número é esse? Não, então eu vou chamar ele de x. O dobro de um número, né? Se eu não sei que número é esse, eu vou chamar ele de x. O dobro é duas vezes, né? O dobro é duas vezes. Então, o dobro de um número é 2 vezes x. 2x é igual a 70. Então, 2x é igual a 70. Qual é o valor de x? Né? Para mim poder resolver, eu vou ter que separar a letra para um lado, número para o outro. 2x, o dobro, ele está multiplicando.
é 2 vezes x. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, x é igual a 70 dividido por 2. X igual a 35. Ou seja, o número é 35. 35 dividido o dobro de um número. 2 vezes 35 é igual a 70. O triplo. Se o dobro é vezes 2, o triplo é vezes 3. O quádruplo vezes 4. O quíntuplo vezes 5. O triplo da idade de Karina. Eu sei quantos anos a Karina tem? Eu sei a idade de Karina? A idade de Karina, eu sei quanto é? Não. Se eu não sei, eu vou chamar de x, né? A minha incógnita, né? O triplo da idade de Karina, 3x. Ou seja, o triplo da idade dela é igual a 78. 3x é igual a 78. Para mim poder resolver essa equação, eu tenho que separar letra para um lado, número para o outro. O 3 ele vai ter que passar para o outro lado para o x ficar sozinho. Né? Eu tenho que separar. Né? O x ele tem que ficar sozinho. O 3 eu vou ter que passar ele para o outro lado da igualdade. Né? Observa que 3x, o 3 ele está multiplicando. Então ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então x é igual a 78 dividido por 3. X igual a 26. Esse número é 26. Ou seja, 3 vezes 26 é igual a 78. O dobro de um número mais 5 é igual a 37. Qual é esse número? Né? Para nós resolvermos o problema, né? Primeira coisa, nós temos que ler o problema com muita atenção, né? Um número. Eu sei que número é esse? Não. Então eu chamo ele de x. O dobro de um número. O dobro de um número. Então é 2x. Mais 5. Né? O dobro de um número mais 5. 2x mais 5 é igual a 37. Então 2x mais 5 é igual a 37. Tá vendo? Que é só ler o problema aqui com atenção que você consegue escrever a sentença matemática. O dobro de um número, 2x, mais 5 aqui, é igual, ó o igual aqui também, 37, olha o 37, tá vendo? Sentença matemática, resolvendo o problema. Para mim poder resolver a equação, eu tenho que separar letra para um lado da igualdade, número para o outro. Toda vez que eu passar um número de um lado para o outro da igualdade, né, eu tenho que utilizar a operação inversa. Né? 2x mais 5 igual a 37. Né? Primeiro eu vou tirar esse mais 5 desse lado. O mais 5 ele vai passar para o outro lado da igualdade. Se ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então, 2x é igual a 37 menos 5. 2x é igual a 32. Logo, x é igual a 32 dividido por 2. Né? Olha só, o 2 ele passou dividindo. Por quê? Porque ele estava multiplicando. 2x. 2x é 2 vezes x. Se o 2 ele está multiplicando, eu vou ter que passar ele para o outro lado da igualdade dividindo. X é igual a 32 dividido por 2. X é igual a 16. Ou seja, o número é 16. Esse número é 16. O dobro de um número, 2 vezes 16 mais 5 é igual a 37. O triplo de um número mais 10 é igual a 136. O triplo de um número. É um número. Eu sei que número é esse? Não. Então eu vou chamar ele de x. É a minha incógnita. O triplo de um número. Né? 3x. 3 vezes x. Mais 10. 3 vezes x mais 10. Aqui o mais 10. É igual a 136. 3x mais 10 é igual a 136. Resolvendo a minha equação. 3x mais 10 é igual a 136. Primeira coisa que eu tenho que fazer, separar letra para um lado da igualdade, número para o outro. Operação inversa.
Toda vez que eu for passar um número de um lado para o outro da igualdade, eu tenho que utilizar a operação inversa. 3x é igual... Olha, primeiro eu vou ter que... Esse mais 10, 3x mais 10 é igual a 136. O mais 10 ele vai passar para o outro lado da igualdade. Ele está somando. Mais 10 ele está somando. Então ele vai passar para o outro lado da igualdade subtraindo. Está mais 10, ele vai ficar menos 10. Então 3x é igual a 136 menos 10. 136 menos 10 é 126. Então 3x é igual a 126. 3x, o 3 ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. X é igual a 126 dividido por 3. Logo, eu encontro 42, x é igual a 42. O número é 42. Observa, 3 vezes 42 mais 10 é igual a 136. O quádruplo. O quádruplo é vezes 4. Né? O quádruplo de um número. Né? 4x menos 3 é igual a 33. 4x menos 3 é igual a 33. Qual é esse número? Qual é o valor de x? Né? Qual é o valor da incógnita? O valor desconhecido? A sentença matemática, resolvendo em forma de equação. 4x menos 3 é igual a 33. Primeiro eu tenho que separar letra para um lado, número para o outro. 4x menos 3. O menos 3 eu vou ter que passar ele para o outro lado da igualdade. O menos 3 ele vai para o outro lado da igualdade, ele vai ficar mais 3, né? E ele vai depois do 33, né? Vai ficar 4x é igual a 33 mais 3. Observa que quando eu passo um número de um lado para o outro da igualdade, ele passa com a operação inversa. O 3 ele estava subtraindo, agora ele está somando. 33 mais 3, 36. Então 4x é igual a 36. Então x é igual a 36 dividido por 4, né? Porque o 4 ele está multiplicando x. Então ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. X é igual a 36 dividido por 4. X é igual a 9. Né? O número é 9. 4 vezes 9 menos 3 é igual a 33. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? A álgebra é isso mesmo, né? É conta, é número. A gente tem que seguir a regra, né? É um processo que a gente tem que fazer. É parecido com expressão numérica, né? Que agora nós estamos estudando expressão algébrica, é a álgebra. Qual a diferença de expressão algébrica para expressão numérica? Aquela expressão numérica que você aprendeu. Primeiro você resolve o que está dentro do parênteses, depois o que está no colchete, depois a chave, que você resolve uma coisa de cada vez. Lembra? Expressão numérica. Lembra que na expressão numérica tinha só número? Tinha apenas números. Né? Numa expressão numérica tinha o sinal da adição, subtração, né? As operações, e tinha apenas números. Expressões algébricas. Álgebra. Álgebra vem de letra, as letras do nosso alfabeto. Então a expressão algébrica, ela vai ter letra e ela vai ter número. Ou ela pode ter apenas letra. Eu posso somar x mais x, 2x, né? Y mais y mais y, que o resultado é 3y. Né? Eu posso somar, né, a expressão algébrica, expressão numérica, apenas números. Expressão algébrica, né, possuem apenas números e letras, ou apenas letras. Ela possui números e ela possui letras, e ela pode também ter apenas letras ali na conta. Álgebra, né? Essas propriedades da igualdade. Né? Seu conteúdo, né? Dificuldade, né? Eu vejo que tem muitos alunos que têm dificuldade nesse conteúdo.
mas para poder entender mesmo se a dificuldade só sana, só aprende álgebra, só aprende matemática estudando, né, fazendo bastante exercício, é prática, né, esse equação, encontrar o valor de x, encontrar o valor desconhecido, incógnita, isso aí para você ficar craque mesmo, você tem que fazer bastante exercício mesmo, porque quanto mais você faz, mais você aprende, né? Então eu vou deixar para vocês fazer as atividades. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.